Olá pessoal, neste vídeo iremos abordar um tema bem interessante que trata-se de como dimensionar a reserva técnica de incêndio. É uma questão que nós recebemos com bastante frequência e vamos elucidar agora para vocês as formas que existem de dimensionamento de reserva técnica de incêndio. Existem basicamente dois métodos para se calcular uma RTI. O primeiro método é o método de cálculo hidráulico. Então, por meio do cálculo hidráulico, você vai comprovar que aquele volume de água é o suficiente para abastecer os seus hidrantes de acordo com a norma. Então, o método do cálculo hidráulico ele é amplamente utilizado e amplamente recomendado, porque através do cálculo hidráulico você vai dimensionar a sua RTI exatamente para aquele tipo de edificação, como se fosse uma forma personalizada de dimensionar a sua RTI. Enquanto que o segundo método é o método por tabela. O método por tabela, ele determina já o volume de água de acordo com alguns critérios como a área da edificação. Então, existem alguns estados que já trazem a sua norma de hidrantes com esta tabela. Mas, conforme a NBR ela orienta, existe ainda a possibilidade de ser realizado o cálculo hidráulico. Então, se você apresentar, através de um memorial de cálculo, que aquela edificação necessita de X litros, a tendência, eu não posso dizer que será aceito, mas a tendência é que seja aceito pelo Corpo de Bombeiros, porque existe a comprovação por meio de memorial de cálculo. Já o método por tabela, o problema deste método é que pode ser que hidraulicamente você ache lá, por exemplo, 20 mil litros. É o necessário. Porém, através da tabela, ele não terá esse valor exato. Através de tabela, pode ser que a norma determine que seja 15 mil litros para aquela edificação que você está projetando, como pode ser que a norma determine que seja 25 mil litros. Pode ser tanto acima quanto abaixo. Justamente pelo fato de ser por tabela, ele não possui essa precisão. Existe aí uma certa margem de erro que é justamente no intuito de atender o máximo de edificações possíveis. Por meio do cálculo hidráulico, nós temos o seguinte: o volume mínimo de água deve ser a seguinte fórmula, né? Ela está presente na NBR 13714. Volume é igual, vou botar aqui a legenda, a somatório da vazão de duas saídas multiplicado pelo tempo. Então, pessoal, vamos destrinchar aqui rapidamente esses conceitos. O que vem a ser a vazão? O somatório, veja só, é o somatório da vazão de duas saídas. Quando a NBR ela estabelece esse texto, a gente percebe que existe aqui uma falta de definição de quais saídas seriam essas. E é justamente aí que está o ponto-chave, o principal problema no que tange ao dimensionamento de RTI. Vocês vão já entender. Então, aqui ficou um texto com um pouco vago e é justamente por isso que cabem interpretações diferentes. E o T é o tempo de 60 minutos para o sistema tipo 1 e 2 e de 30 minutos para o sistema tipo 3. Se você observar lá na NBR, sistema tipo 1 é o sistema de Mangotinho,
Sistema tipo 2 e tipo 3 é o sistema de hidrantes. A diferença é que tipo 2 utiliza-se mangueira de 1,5 e tipo 3 utiliza-se mangueira de 2,5. Portanto, a vazão será muito maior para o tipo 3 do que para o tipo 2. E será maior para o tipo 2 em comparação com o tipo 1. Esta é a fórmula básica. Agora, nós vamos analisar o seguinte. Mas então, quais duas saídas escolher para calcular RTI? Existe uma certa polêmica a respeito deste assunto e nós vamos aqui defender o nosso ponto de vista e fazer com que você também reflita a respeito deste assunto. Esse daqui é o desenho de uma edificação para exemplificar o que nós estamos abordando. Uma edificação de reservatório superior, bem simples aqui o desenho, com os pavimentos mais elevados possuem dois hidrantes em cada pavimento e os pavimentos primeiro, segundo e terceiro possuem 3 hidrantes em cada pavimento. Estes 2 hidrantes constituem os mais desfavoráveis, enquanto que este hidrante mais este hidrante constituem os hidrantes mais favoráveis, ou seja, os que irão ter a maior pressão e, consequentemente, a maior vazão. Estes terão a menor pressão e, consequentemente, a menor vazão. Alguns defendem que o dimensionamento da RTI deverá ser feito pelos 2 hidrantes mais desfavoráveis, o que nós discordamos. Por quê? Se você fizer pelos mais desfavoráveis, o fato de eles possuírem a menor vazão irá lhe dar o menor volume de água. Ok? Mas e se você tiver um incêndio, por exemplo, no terceiro pavimento? Se você dimensionar de acordo com os hidrantes mais desfavoráveis, o volume de água será suficiente para utilização do hidrante durante 60 minutos para este pavimento. Mas o terceiro pavimento aqui ele vai ter uma vazão maior. Consequentemente, o volume de água da sua RTI não será suficiente para atender estes 2 hidrantes durante os 60 minutos, como preconiza a norma. Então, para exemplificar aqui com valores, vamos mostrar aqui como exemplo. Esses 2 hidrantes terão o mais desfavorável 200 e o segundo o mais desfavorável 205, que vai totalizar aí, olha só, 405 é a vazão total. Vezes 60 minutos terá 24.300 litros. Se eu pegar esses 24.300 litros e colocar os hidrantes mais favoráveis aqui, se eu tiver um princípio de incêndio no primeiro pavimento e utilizar esses 2 hidrantes mais favoráveis, o sistema não conseguirá operar durante 60 minutos. Por quê? Porque a vazão dele será maior. Veja só. A vazão do mais favorável será de 270 litros por minuto, do segundo mais favorável, 260. Então, que dá uma vazão total aí de 530 litros por minuto. É bem maior do que a vazão de 405. Então, dimensionando através dos mais favoráveis, nós teremos 530 vezes 60, 31.800 litros. Tem uma diferença na RTI aqui considerável. Então, o que nós orientamos? Se você dimensionar através dos mais favoráveis, veja só, você vai conseguir atender aos 2 hidrantes de todos os pavimentos, as 2 saídas de todos os pavimentos. Então, por uma questão de segurança e até mesmo de bom senso, você tem que dimensionar a sua edificação para a situação mais crítica. Você não pode considerar apenas que os 2 hidrantes, haverá um princípio de incêndio no pavimento mais elevado, onde os 2 hidrantes mais desfavoráveis irão atender. Não. Você tem que considerar que o princípio de incêndio pode ocorrer em qualquer ponto da edificação. E, portanto, o mais indicado é dimensione pelos hidrantes mais favoráveis.
favoráveis, porque será o método o qual você terá uma maior RTI, ok? E, portanto, todos os demais hidrantes desta edificação terão uma vazão menor do que a vazão dos hidrantes mais favoráveis, concordam? Então, portanto, se os hidrantes mais favoráveis, através dessa RTI, serão capazes de operar durante 60 minutos, os demais hidrantes da edificação serão capazes de operar por mais de 60 minutos. Então, a gente vai ter uma segurança a mais nos demais hidrantes, nas demais saídas, e teremos a segurança exatamente no limite, que são os 60 minutos de tempo mínimo nos hidrantes mais favoráveis, que estão localizados no primeiro pavimento. Esta é a razão a qual nós orientamos que utilize-se o dimensionamento hidráulico da sua RTI através do cálculo da vazão dos hidrantes mais favoráveis. Já o método por tabela ele é bem mais simples. Nós trouxemos aqui a legislação do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que diz o seguinte: ele traz essa tabela de aplicabilidade dos tipos de sistemas e volume de reserva de incêndio mínima. Então, de acordo com o tipo de ocupação e área da sua edificação, você determina o tipo de sistema e o volume, que é o que nós estamos procurando aqui, ó, RTI. Então, vamos dar um exemplo. Uma edificação do tipo A3 com 15 mil metros quadrados. Então, vamos procurar. Nós procuramos aqui o A3. O A3, olha só, está localizado aqui. Tipo de ocupação A3. Então, ok, será nesta coluna. Agora vamos procurar a área, 15 mil metros quadrados. Vai estar aqui, ó, acima de 10 mil e até 20 mil. Então, fazendo aqui a localização aqui tanto da coluna quanto da linha, nós vamos ter isso aqui, ó. A gente pode utilizar. Se nós utilizarmos um sistema tipo 1, a nossa RTI terá 18 mil litros. Se utilizarmos o sistema tipo 2, nossa RTI terá 25 mil litros. Então, a gente pode perceber que é um método extremamente simples e eficaz. Esta tabela da legislação de São Paulo, ela é muito utilizada nas legislações estaduais de outros estados. Ela é amplamente utilizada. Então, é por isso que nós utilizamos esta tabela como referência. Temos também um outro tipo de dimensionamento por tabela, que eu trouxe aqui, a legislação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ela é um pouco diferente. Ela diz o seguinte: essa tabela 1 a gente vai aplicar para edificações até 2.500 metros quadrados. Então, até 2.500 metros quadrados, define-se a classe de risco da sua edificação e está definido o volume mínimo de água da sua RTI. Agora, se a sua edificação for uma edificação de grande porte, tiver mais de 2.500 metros quadrados, o que a norma diz? Ela diz que a cada 100 metros quadrados, ou fração, deve ser acrescida na RTI a quantidade de água especificada na tabela. Então, se você tem 3.000 metros quadrados de uma edificação, vamos lá, tipo, vamos colocar a classe de risco A, ela vai ter 4.200, ok? Mas ela vai ter mais 500 metros quadrados. Okay? Então, a cada 100 metros, acrescenta-se 100 litros. Como nós vamos ter aí, além dos 2.500, teremos mais 500 metros quadrados, então são 500 litros. Então, de 4.200, nossa edificação vai para 4.700. RTI está dimensionado. Assim como a tabela de São Paulo, o método por tabela é extremamente simples e eficaz. E, importante, né? Aceito tranquilamente nos corpos de bombeiro, até porque é a legislação que foi escrita pelo próprio órgão.
Então, pessoal, este foi o nosso vídeo a respeito do dimensionamento da sua reserva técnica de incêndio.